pugilista e kickboxer profissional, foi apelidada pela imprensa como a mulher mais perigosa do mundo. Com um registro de boxe de 17 vitórias e 0 derrotas, 14 knockouts, e de kickboxing de 36 vitórias, 0 derrotas e 1 empate, 25 knockouts, ela é, sem dúvida, a maior lutadora da história. O seu estilo de boxe poderia servir de exemplo tanto a mulheres como a homens. Lúcia Frederica Rijker nasceu a 6 de dezembro de 1967 em Amsterdão, Holanda, de mãe holandesa e pai surinamenho. O pai era mecânico numa fábrica de cerveja da Heineken e a mãe era empregada de mesa. Rijker cresceu num bairro de classe operária em Amsterdão. Foi um prodígio dos desportos desde que era uma criança. Com 10 anos, jogava na seleção holandesa de softball e aos 13 foi campeã júnior de esgrima da Holanda. O seu pai trabalhava longas horas e Rijker e a mãe, por vezes, discutiam. Depois dos seus pais se divorciarem, quando ela tinha 13 anos, encontrou refúgio no kickboxing. Começou a treinar no ginásio de Johan Vos, um dos centros de treino mais respeitados na Holanda, lutando principalmente com campeões de kickboxing, boxe e judo. Fez a sua estreia como profissional no kickboxing a 4 de novembro de 1982, com 14 anos, contra Sandra Ostendorp. Em 1983, defrontou Nancy Joseph e anos mais tarde, numa entrevista, Rijker admitiu que foi a adversária mais difícil que enfrentou, vencendo por nocaute. A 15 de janeiro de 1984, irrompeu definitivamente no mundo do kickboxing no seu 6º assalto contra a veterana campeã americana Lily Rodrigues, irmã do então campeão mundial de kickboxing Benny the Jet Urquidez, vencendo por nocaute em apenas 30 segundos e conquistando o título mundial de superligeiros da ISCA. A 26 de maio de 1985, disputou o título europeu contra a francesa Nancy Vesoula, vencendo por nocaute. A 6 de outubro desse ano, defrontou a americana Cheryl Wheeler pelo título mundial de full contact, vencendo por decisão unânime. A sua insaciável sede de vitórias continuou, despachando Anne Holmes em apenas 30 segundos e Bonnie Canino por decisão após 7 assaltos. A 8 de novembro enfrentou Valérie Henin pelo título mundial, vencendo por nocaute no 4º assalto. A 9 de junho de 1991, Rijker defrontou e venceu Michelle Aboro por nocaute, conquistando o título mundial de Muay Thai. No Grande Prémio de K1 de 1994, em Tóquio, disputou o seu último combate de kickboxing contra Sandra Moore, vencendo por decisão unânime. A única derrota da sua carreira foi num combate de exibição de Muay Thai em outubro de 1994, em Amsterdão, contra o lutador Songkai Jaidi, que a nocauteou no 2º assalto. Aos 27 anos, decide retirar-se do kickboxing depois de 10 anos como campeã, defendendo os seus títulos por todo o mundo. Em 1995, Rijker estava a treinar num ginásio quando um treinador profissional de boxe a descobriu, por acaso, e apesar do kickboxing e o boxe terem pouco em comum,
ela aprendeu o seu novo desporto rapidamente. Em 1996, assinou contrato com o lendário promotor de boxe Bob Arum e fez a sua estreia a 21 de março em Los Angeles contra Melinda Robinson, vencendo por nocaute no primeiro assalto. Seria preciso esperar quase 9 meses antes do combate seguinte contra Kelly Jacobs, que venceu por nocaute. Regressou depois à Holanda para disputar 2 combates contra Zuzana Zuknai e Irma Verhoef, vencendo ambos por nocaute. No seu 8º combate derrotou Andrea Deschong, que foi a primeira pugilista a derrotar Christy Martin. No combate seguinte, Raika conquistou o título de superligeiros da Federação Internacional de Boxe Feminino contra a alemã Jeanette Witte. Começou 1998 com um nocaute no primeiro assalto sobre Mary Ann Almager, antiga campeã de peso médio ligeiro. A 25 de setembro de 1998, conquistou o título de superligeiros da Organização Internacional de Boxe Feminino contra a argentina Marcela Eliana Acuna. Seguiu-se uma vitória por nocaute sobre Brit van Buskirk, sendo esta a sua única derrota por nocaute em 28 combates. Derrotou depois Diana Dutra, do Canadá, antes de um período de afastamento do boxe para cuidar do pai, doente terminal. Regressou à competição em fevereiro de 2002 num combate contra Carla Witherspoon, vencendo por nocaute. Mas Riker começou a ter dificuldade em conseguir combates e teve de esperar 16 meses, até junho de 2003, quando derrotou Jane Couch por decisão unânime. Finalmente, em 2005, o sonho de Riker de defrontar Christy Martin estava perto de se concretizar. O combate foi agendado para 30 de julho na Mandalay Bay de Las Vegas e seria o evento principal do cartaz. Cada pugilista receberia $250.000, com a vencedora a receber um extra de $750.000. Contudo, a 20 de julho, Riker teve de cancelar o combate devido a uma ruptura do tendão de Aquiles. Em 2006, Riker afirmou que, embora não estivesse retirada do boxe profissional, só consideraria um combate contra Laila Ali, mas esse combate nunca aconteceu. Lucia Riker fez algumas aparições em filmes e documentários, destacando-se a sua participação no filme Sonhos Vencidos, vencedor de 4 Oscars. A mulher que só treinava com homens dizia que a maioria das pugilistas não tinha nada para lhe ensinar e, além disso, eram demasiado fáceis de derrubar. Tornou-se a primeira pugilista a entrar para o Passeio da Fama do boxe internacional em 2009 e em 2014 entrou para o Passeio da Fama do boxe feminino internacional. O poder do murro de Riker foi comparado com o de um pugilista no programa Fight Science. Ela lançou um gancho de esquerda com uma força de 418 kg, o que é cerca de 90 kg mais do que o pugilista. A força bruta dos seus golpes, aliada à fluidez e rapidez dos seus movimentos, fizeram dela a mulher mais perigosa do mundo.